Mano, eu queria te fazer uma pergunta sincera, tá ligado? Você já percebeu que toda vez que chega a época da bola de ouro, ninguém discute de verdade quem foi o melhor do mundo? A discussão sempre vira outra coisa, tipo, não é quem jogou mais. Mano, qual o critério desse ano? Porque parece que todo ano eles criam regra nova. Exatamente, mano. E o pior é que isso não é de agora. A galera fala como se antigamente fosse perfeito, tá ligado? Como se fosse justo e transparente. Mas se tu pegar os anos antigos também, você vê que foi meio confuso. E aí vira aquela parada. O torcedor não fica revoltado só porque o jogador perdeu. Ele fica revoltado porque não dá pra entender a lógica. E cara, é por isso que hoje a gente vai fazer o seguinte, tá ligado? A gente vai pegar alguns anos que foram muito polêmicos e a gente vai entender se existe o padrão ou se o prêmio funciona assim. Ah, esse ano eu quero premiar esse cara, tá ligado? Fala galera do Olympiacos, eu sou o MG e hoje o vídeo tá daquele jeito, polêmico, história e futebol. Já vou avisando que se você ama bola de ouro, pode doer um pouquinho, hein? E fala pessoal, eu sou o Enzo e mano, esse vídeo aqui é perfeito pra você assistir até o final. Porque a cada ano que a gente vai citando, vai ficando mais difícil defender que existe um critério certinho. Porque tem ano que você olha e fala, ok, faz sentido. Mas você olha o ano seguinte e parece que mudaram todas as regras. Então rapaziada, primeiro vamos colocar tudo na mesa. Primeiro, a bola de ouro em teoria é simples de premiar. Premiar o melhor jogador daquela temporada, né não, Enzo? Sim, exatamente. Só que aí começa aquela confusão. Porque o melhor do mundo pode significar várias coisas, tá ligado? Pode ser quem joga bonito, quem decide mais, quem faz mais gol, ou até quem ganhou mais título naquele ano. Sim. E quando você junta isso, vira uma bagunça. Porque dependendo do ano, eles usam uma dessas coisas como principal e nunca fala pra gente. Isso, e o problema é nem a galera discordar, porque isso vai acontecer sempre. Futebol é opinião. O problema é que o próprio prêmio às vezes não parece saber o que quer, tá ligado? Porque, pensa comigo, se em um ano eles falam, título coletivo é o mais importante, beleza. Então a gente espera que o ano seguinte eles sigam a mesma lógica, né, mano? Mas não, isso não acontece. A gente vai mostrar aqui os exemplos em que os caras criaram uma nova regra e depois quebraram essa regra do nada, velho. Galera, pra começar, vamos voltar lá pra 1996. Ronaldo Fenômeno nessa época era simplesmente o absurdo. O cara tava explodindo pro mundo, fazendo gol adoidado, sendo imparável. Pra muita gente, era o melhor do planeta já ali. Só que chegou na hora do prêmio e ele foi pro Summer. Sim, o zagueiro. E não dá pra dizer que ele era ruim, tá ligado? Ele era um baita jogador. Só que o argumento principal pra ele é o seguinte: ele ganhou a Euro, ganhou títulos com Dortmund. Ou seja, o que pesou mais foi a conquista coletiva. Foi o cara ser um líder, ganhar título e ter impacto no time. E na época, muita gente aceitou isso porque faz sentido. Um prêmio pode premiar quem foi mais completo, quem foi mais vitorioso. Tá, então se é assim, beleza. Vamos ficar entendido o recado daquele ano. Título coletivo e campanha história vão valer mais do que números. Então segura essa lógica aí um pouquinho, porque agora a gente vai lá pra 2003. Thierry Henry no Arsenal era bizarro. Todo mundo sabe disso. Eu concordo. O cara não era finalizador. Ele criava jogada, dava assistência e fazia o gol decisivo. Ele era simplesmente o ataque inteiro do time e muitas vezes. E quando você olha os números de Henry, você pensa, cara, esse cara não pode perder pra ninguém. E o Henry também tinha aquela parada de ser decisivo em jogo grande, porque tem jogador que faz números só em jogo fácil, mas o Henry aparecia em jogo grande, jogo apertado e jogo chato. Aí você olha e pensa, mano, esse cara ia merecer demais. Só que quem ganhou foi o Pavel Nedved. E aí vem de novo aquele argumento. Ganhou o campeonato italiano, foi finalista da Champions. Só que aí tem um detalhe que deixa essa parada muito estranha, rapaziada. O Nedved nem jogou a final da Champions. Então fica aquela sensação que o prêmio foi muito mais narrativa da Juventus daquele ano, rapaziada, do que pegar o próprio desempenho do próprio Nedved. Sim. E de novo, o recado foi: título coletivo e campanha forte pesa mais que estatística. Beleza, né? Então vamos pro próximo caso. Agora a gente chega no ano que pra mim é o mais polêmico e simbólico de todos, rapaziada. 2010. Porque aqui o prêmio não foi só polêmico. Ele foi confuso no nível histórico. O Snyder fez uma temporada que, se for montar o manual da bola de ouro, seria aquilo: triplete da Inter, Champions, Italiano e Copa. E ainda foi finalista da Copa do Mundo com a Holanda. E não é só ganhar não, tá? Porque tem jogador que tava no time campeão, mas não foi protagonista. O Snyder foi protagonista real. Ele tava participando de gol, de assistência e de jogada de decisão. Ele era o cérebro daquela Inter. E na Copa ele também pareceu muito. Então se a gente pega a regra que eles mesmos usaram antes, o prêmio era dele. Simples assim. Só que aí veio o inacreditável, rapaziada. Ele não ganhou, beleza. Mas tipo, ele não entrou no top 3. Mano, isso é inacreditável. E aí que o torcedor enlouquece, né? Porque não dá nem pra argumentar direito. É um absurdo. Porque o Messi ganhou. E sim, o Messi tinha números absurdos no Barcelona. Jogou demais. Só que aí a pergunta é:
Então os números individuais valem mais do que ganhar tudo e ser decisivo? Porque se for assim, então 1996 e 2003 viram o quê? É tipo assim, um ano o prêmio diz, ganha quem vence. No outro ano ele diz quem ganha quem faz mais gol. E a gente aqui tentando entender a porra dessa regra. Agora a gente vai avançar um pouco mais no tempo, rapaziada. 2013, o Bayern de Munique de Ribéry foi uma máquina. O time simplesmente atropelou tudo e conquistou tudo. Champions, Bundesliga e entre outras caralhadas de coisa que ele conquistou. E o Ribéry era o rosto daquele prêmio. Ele era o cara que fazia gol, decidia, construía jogada, brava. Só não era bonito, né? Mas em compensação... Mas em compensação, meu amigo. E aí você pensa, pronto, esse é aquele ano em que a regra é título coletivo. Só que não. Quem ganha é Cristiano Ronaldo por causa dos números absurdos e gols. E de novo, o Cristiano Ronaldo merecia estar na discussão, óbvio, mas olha a confusão. Se o Henry perdeu em 2003, porque o prêmio valorizou o título. Se o Ronaldo perdeu em 1996, porque o prêmio valorizou o título. Como que em 2013 o cara que ganhou tudo perde pro cara que fez mais gol. Então não é que não faz sentido. Faz sentido se o critério for depende do ano. E isso que irrita bastante a galera. Agora a gente vai avançar mais um pouco. 2018, vem o Modric. E aí tem muita gente que fala, ah, mas ele mereceu ganhar porque foi incrível. E ele foi mesmo. Mas aí o argumento forte desse ano é, a Copa do Mundo pesou muito. O Modric levou a Croácia pra final, jogou muito e isso contou demais. Beleza, só que aí vem o problema. Se a Copa pesa tanto assim, por que em outros anos a Copa não decidiu do mesmo jeito? Porque parece que a Copa pesa, quando a premiação quer que ela pese. E tem mais uma parada que pouca gente fala. O critério muda até dependendo da posição do jogador. Zagueiro às vezes ganha, como o Sommer e o Cannavaro. Mas e goleiro? Claro que eles têm o prêmio próprio deles, que é a luva. Mas eles disputam a bola de ouro. Parece que o goleiro tem que fazer milagre. Defender meteoro e fazer até gol de bicicleta pra talvez entrar na conversa. Né? E o Neuer em 2014 foi campeão do mundo, jogou demais, foi um monstro. E mesmo assim ainda não ganhou. Então a sensação que fica é, tem posição que já começa atrás na corrida, mesmo se o cara fizer tudo certo. Cara, e pra fechar isso, a gente tem 2020, que é um dos anos mais tristes. Concordo. O Lewandowski fez um ano que pra muita gente foi o mais óbvio da história. Ganhou tudo, foi artilheiro de tudo e decidiu tudo. Era aquele ano que ninguém podia discutir. Aí você pensa, pronto, agora acabou a discussão da bola de ouro. Aí a bola de ouro vai lá e fala, então, vai cancelar. Mano, isso é um filme de comédia, né? Tipo assim, quando finalmente o critério ia ser perfeito, o prêmio sumiu. Então, no fim das contas, a pergunta é essa. A bola de ouro é um prêmio gigante, mas o critério dela é mais confuso do que parece. Porque um ano vale título, no outro estatística, Copa, e outra é a narrativa. E aí ninguém sabe o que realmente define o melhor do mundo. Mas agora é contigo. Qual foi o maior roubo da história da bola de ouro? E qual ano você acha que teve o critério mais sem sentido? Comenta aí embaixo que hoje vai dar briga, hein? E se você quiser parte 2 com outros anos polêmicos, deixa o like e se inscreve aí, rapaziada. Tamo junto e valeu!